Alfabetização científica, uma revisão bibliográfica. Resumo: apresentamos uma revisão bibliográfica sobre o conceito de alfabetização científica. Partimos da leitura histórica com o objetivo de compreender de que maneira esta ideia é discutida ao longo dos anos. Em seguida, procuramos identificar quais as habilidades que os autores apontam como necessárias de se ter desenvolvidas para classificar um indivíduo como alfabetizado cientificamente. O conceito é então estudado nos trabalhos que olham com mais atenção para o desenvolvimento da alfabetização científica em contextos de educação formal. Por fim, apresentamos os eixos estruturantes da alfabetização científica, linhas propositivas construídas a partir da análise da literatura e que devem ser consideradas quando do planejamento de propostas didáticas que tenham como objetivo promover condições e oportunidades para o desenvolvimento da alfabetização científica entre os estudantes. Introdução: este trabalho tem o objetivo de investigar a alfabetização científica, identificando como este processo pode ser iniciado em sala de aula e quais os elementos que nos fornecem evidências de que ela esteja, de fato, em desenvolvimento. Contudo, o primeiro obstáculo no estudo da alfabetização científica está na própria definição do conceito, muito abordado e discutido na literatura sobre o ensino de ciências. Ainda mostra-se amplo e, por vezes, controverso, e diversas são as opiniões sobre como defini-lo e caracterizá-lo. Norris e Phillips, 2003. Laux, 2000. Bingley e Gaskell, 1994. Bibey e De Boer, 1994. Por este motivo, decidimos apresentar uma revisão de importantes estudos na área de ensino de ciências sobre o tema, com a pretensão de torná-lo mais claro quanto à sua compreensão e mais coeso quanto seus objetivos. O termo alfabetização científica, ao estudar a literatura estrangeira relacionada à didática das ciências, percebemos uma variação no uso do termo que define o ensino de ciências preocupado com a formação cidadã dos alunos para a ação e a atuação em sociedade. Os autores de língua espanhola, por exemplo, costumam utilizar a expressão alfabetização científica para designar o ensino cujo objetivo seria a promoção de capacidades e competências entre os estudantes capazes de permitir-lhes a participação nos processos de decisões do dia a dia. Membiela, 2007. Dias, Alonso e Mas, 2003. Cajas, 2001. Gil Pérez e Vilches Penha, 2001. Nas publicações em língua inglesa, o mesmo objetivo aparece sob o termo científico literac. Norris e Phillips, 2003. Laux, 2000. Urd, 1998. Bibey, 1995. Bingley e Gaskell, 1994. Bibey e De Boer, 1994. E, nas publicações francesas, encontramos um uso da expressão alfabetização científica. Foures, 2000, 1994, Astolfi, 1995. Para nós, pesquisadoras cuja língua materna é a portuguesa, o problema ganha novas proporções quando da tradução dos termos. A expressão inglesa vem sendo traduzida como letramento científico, enquanto as expressões francesa e espanhola, literalmente falando, significam alfabetização científica. Dificuldades na tradução com o termo também são sentidas por pesquisadores falantes de outras línguas. É o caso do belga Gerard Foures, que na edição original de seu livro Alfabetisação Scientifique et Technique, destaca que é interessante perceber que, nos documentos da Unesco, o termo inglês literac de Scientific and Technological Literac é traduzido pela palavra cultura e não alfabetização. 1994, página 12, tradução nossa, grifo no original. O mesmo problema é enfrentado pelo sul-africano Rutger Laux, que, em uma revisão sobre o tema, comenta que a expressão científica literac é utilizada nos trabalhos em inglês, enquanto que a literatura francofônica utiliza a expressão la culture scientifique. Devido à pluralidade semântica, encontramos hoje em dia, na literatura nacional sobre o ensino de ciências,
Autores que utilizam a expressão letramento científico: Mamed e Zimmermann, 2007. Santos e Mortimer, 2001. Pesquisadores que adotam o termo alfabetização científica: Brand e Gurgel, 2002. Auler e Delizoikov, 2001. Lorenzetti e Delizoikov, 2001. Chassot, 2000. E também aqueles que usam a expressão enculturação científica: Carvalho e Tinoco, 2006. Mortimer e Machado, 1996. Para designarem o objetivo desse ensino de ciências que almeja a formação cidadã dos estudantes para o domínio e uso dos conhecimentos científicos e seus desdobramentos nas mais diferentes esferas de sua vida. Podemos perceber que no cerne das discussões levantadas pelos pesquisadores que usam um termo ou outro estão as mesmas preocupações com o ensino de ciências, ou seja, motivos que guiam o planejamento desse ensino para a construção de benefícios práticos para as pessoas, a sociedade e o meio ambiente. Os autores brasileiros que usam a expressão enculturação científica partem do pressuposto de que o ensino de ciências pode e deve promover condições para que os alunos, além das culturas religiosa, social e histórica que carregam consigo, possam também fazer parte de uma cultura em que as noções, ideias e conceitos científicos são parte de seu corpus. Deste modo, seriam capazes de participar das discussões desta cultura, obtendo informações e fazendo-se comunicar. Os pesquisadores nacionais que preferem a expressão letramento científico justificam sua escolha apoiando-se no significado do termo defendido por duas grandes pesquisadores da linguística, Angela Kleiman e Magda Soares. Soares, 1998, define o letramento como sendo resultado da ação de ensinar ou aprender a ler e escrever, estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter se apropriado da escrita. Página 18. Kleiman, 1995, comenta sobre a complexidade do conceito, mas adota sua definição como sendo o conjunto de práticas sociais que usam a escrita enquanto sistema simbólico, enquanto tecnologia, em contextos específicos para objetivos específicos. Página 19. Utilizamos a expressão alfabetização científica alicerçadas na ideia de alfabetização concebida por Paulo Freire. A alfabetização é mais que o simples domínio psicológico e mecânico de técnicas de escrever e de ler. É o domínio destas técnicas em termos conscientes. Implica numa autoformação de que possa resultar uma postura interferente do homem sobre seu contexto. Página 111, 1980. Assim pensando, a alfabetização deve desenvolver em uma pessoa qualquer a capacidade de organizar seu pensamento de maneira lógica, além de auxiliar na construção de uma consciência mais crítica em relação ao mundo que a cerca. Paulo Freire ainda concebe a alfabetização como um processo que permite o estabelecimento de conexões entre o mundo em que a pessoa vive e a palavra escrita. E de tais conexões nascem os significados e as construções de saberes. De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por uma certa forma de escrevê-lo ou de reescrevê-lo, quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática consciente. Este movimento dinâmico é um dos aspectos centrais, para mim, do processo de alfabetização. Página 20, 2005. Nesse trabalho, defendemos uma concepção de ensino de ciências que pode ser vista como um processo de enculturação científica dos alunos, no qual esperaríamos promover condições para que os alunos fossem inseridos em mais uma cultura, a cultura científica. Tal concepção também poderia ser entendida como um letramento científico, se a consideramos como o conjunto de práticas às quais uma pessoa lança mão para interagir com seu mundo e os conhecimentos dele. No entanto, usaremos o termo alfabetização científica para designar as ideias que temos em mente e que objetivamos ao planejar um ensino que permita aos alunos interagir com uma nova cultura, com uma nova forma de ver o mundo e seus acontecimentos.
podendo modificá-los e a si próprio através da prática consciente propiciada por sua interação cerceada de saberes de noções e conhecimentos científicos, bem como das habilidades associadas ao fazer científico. O conceito de alfabetização científica. Para compreender o que seria alfabetização científica, realizamos uma revisão do conceito na literatura da área de didática das ciências, e procuramos salientar algumas das preocupações consideradas na proposição da Akin como objetivo para a formação de cidadãos críticos para a atuação na sociedade. Uma leitura histórica do conceito de alfabetização científica. Uma grande referência para este nosso estudo, citado em diversos trabalhos da área, é Paul Urdi, mencionado como o pesquisador que primeiro utilizou o termo científico literacy. A expressão aparece em seu livro Science Literacy, Its Meaning for American Schools, publicado em 1958. Ao longo dos anos, Urdi continuou seus estudos enfocando o currículo de ciências e deteremos atenção ao artigo Scientific Literacy, New Means for a Changing World, de 1998. Nesse trabalho, Urdi contextualiza a ideia de alfabetização científica comentando momentos e circunstâncias históricas importantes para o ensino de ciências. Começa por lembrar que já por volta de 1620 o filósofo Francis Bacon alegava a necessidade de fazer com que as pessoas fossem preparadas intelectualmente para o bom uso de suas faculdades intelectuais, o que, segundo ele, se dá por meio de conhecimentos sobre as ciências. Urdi também faz menção a Thomas Jefferson que, em 1798, ocupando o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos da América, reivindica que as ciências sejam ensinadas nas escolas, qualquer que seja o nível de ensino oferecido. Outro filósofo mencionado por Urdi é Herbert Spencer que, em 1859, já mostrava a necessidade de as escolas ensinarem o que faz parte da vida cotidiana de seus alunos. Para Spencer, uma vez que a sociedade depende dos conhecimentos que a ciência constrói, é preciso que esta mesma sociedade saiba mais sobre a ciência em si e seus empreendimentos. Urdi mostra que uma ideia muito similar é defendida por James Wilkinson, em 1847. Este membro do Royal College of Surgeons of London, em um trabalho intitulado Science for All, mostra que os objetivos que movem os cientistas são diferentes dos objetivos que trazem aqueles que buscam encontrar aplicações para os conhecimentos científicos. Wilkinson ainda comenta que, na escola, somente o resultado dos trabalhos de cientistas é apresentado aos alunos e a aplicação desses conhecimentos acaba não sendo abordada, o que torna a compreensão das ciências mais difícil. Outro trabalho interessante para nossa contextualização histórica do conceito de alfabetização científica é o artigo de Rutger Laux, publicado em 2000 e intitulado Scientific Literacy, a Conceptual Overview. Após realizar uma revisão na literatura publicada em língua inglesa sobre alfabetização científica, o autor nos fornece um bom estudo sobre o conceito e seu entendimento ao longo dos anos no artigo. Laux logo percebe que este conceito pode receber diferentes significados e interpretações e, deste modo, considera a ideia de Akin como um tanto difusa e controversa. Inicia, então, uma abordagem histórica em busca de um maior consenso além de especificar alguns fatores importantes envolvidos no entendimento e definição do que seja Akin. Para alcançar seu objetivo, Laux apresenta as ideias de alguns pesquisadores sobre a questão. O autor mostra que, em 1966, Peula e seus colaboradores já buscavam uma definição do conceito de Akin, e, estudando trabalhos publicados à época, concluíram que para uma pessoa ser considerada alfabetizada, cientificamente deve ter conhecimento das relações entre ciência e sociedade. Saber sobre a ética que monitora o cientista. Conhecer a natureza da ciência. Diferenciar ciência de tecnologia. Possuir conhecimentos sobre conceitos básicos das ciências. E, por fim, perceber e entender as relações entre as ciências e as humanidades.
Outro trabalho citado por Laugsch foi aquele desenvolvido por Asen e Trefil que estabelece uma distinção entre fazer ciência e usar ciência. Esses autores propõem que não é necessário que a população em geral saiba fazer pesquisa científica, mas deve saber como os novos conhecimentos produzidos pelos cientistas podem trazer avanços e consequenciais para sua vida e sociedade. Asen e Trefil colocam ainda que a alfabetização científica é o conhecimento que devemos possuir para entender os resultados divulgados pela ciência. Assim, precisamos conhecer, não somente fatos, conceitos e teorias científicas, mas também um pouco sobre a história e a filosofia das ciências. Nesse sentido, as ideias convergem para a cultura científica e suas especificidades. E assim como em qualquer outra cultura, entender quais suas regras e características para poder se comunicar com seus membros, exige que se tenha consciência de seus temas de interesse, de como tais temas foram trabalhados dentro da cultura, das relações existentes entre diferentes conhecimentos de seu escopo, além de perceber e reconhecer a estrutura por meio da qual se produz tais conhecimentos e que permite o reconhecimento dos mesmos como próprios desta cultura. Desemaranhando a ideia de alfabetização científica por ser um conceito complexo e provavelmente por isso mesmo, a ideia de alfabetização científica é vista por alguns estudiosos como possuindo vieses distintos e necessários de serem observados para que seja compreendida e vislumbrada em diversas situações e ocasiões. Em seu artigo supracitado, Laugsch menciona um trabalho realizado por Müller IV em que são apresentadas 3 dimensões para o entendimento da natureza da ciência, a compreensão de termos e conceitos-chave das ciências, e o entendimento dos impactos das ciências e suas tecnologias. O autor também cita o trabalho de Chamos V que, assim como Müller, confere 3 extensões para a cultural, funcional e verdadeira. A primeira forma estaria relacionada à cultura científica da qual tratamos anteriormente, suas especificidades e como suas construções relacionam-se com a sociedade. A forma funcional da aconteceria quando a pessoa soubesse sobre os conceitos e ideias científicos e utilizasse-os de maneira adequada para se comunicar, ler e construir novos significados. E, por fim, a verdadeira ocorreria quando a pessoa entendesse como uma investigação científica se passa e esboçasse apreço pela natureza da ciência. Uma ideia semelhante à de Chamos é defendida por Roger Bibbe, no artigo Achieving Scientific Literacy, de 1995. Bibbe descreve o que chama de dimensões da alfabetização científica: a funcional, a conceitual e procedimental e a multidimensional. Vale mencionar que estas categorias propostas por Bibbe centram-se nos processos de incorporação de conhecimento científico em situações de sala de aula. Assim, a funcional seria aquela em que se considera o vocabulário das ciências, ou seja, termos próprios e específicos das ciências usados por cientistas e técnicos. Sobre isso, Bibbe realça a importância de que os estudantes saibam ler e escrever textos em que o vocabulário das ciências é usado. O autor classifica a conceitual e procedimental como a categoria em que se espera que os estudantes percebam as relações existentes entre as informações e os experimentos adquiridos e desenvolvidos por uma comunidade e o estabelecimento de ideias conceituais. Ou seja, espera-se que esses estudantes possuam conhecimentos sobre os processos e ações que fazem das ciências um modo peculiar de se construir conhecimento sobre o mundo. Por fim, Bibbe une estas ideias, ou seja, a necessidade de que os estudantes conheçam o vocabulário das ciências e saibam utilizá-lo de maneira adequada, e a importância que também compreendam como a ciência constrói conhecimento dos fenômenos naturais, para que, assim, percebam o papel das ciências e tecnologias em sua vida. Entender e analisar racionalmente estas relações são algumas das características daquilo que Bibbe chama de multidimensional. Também preocupado com a formação escolar dos cidadãos,
No livro Alphabétisation scientifique et technique, Essai sur les finalités de l'enseignement do Sciences 1994, como o próprio título já indica, Gerard Fouras tece valiosos argumentos sobre a relevância da alfabetização científica e tecnológica, e compara a importância desta alfabetização nos dias atuais e para a sociedade atual com a importância que teve o processo de alfabetização no final do século XIX para aquela sociedade. Parte, pois, da ideia de que a AQ é a promoção de uma cultura científica e tecnológica e, assim sendo, argumenta que ela é necessária como fator de inserção dos cidadãos na sociedade atual. Fouras lembra de alguns momentos históricos marcantes para o currículo de ciências no século passado e destaca que muitas das iniciativas tinham o propósito de formar indivíduos especializados em suas funções, fossem esses cientistas ou técnicos. O ensino de ciências objetivava, pois, a produção cada vez maior de novos conhecimentos sobre o mundo natural e a criação de novas tecnologias. Contudo, tendo em vista que o ensino de ciências tomou a dimensão de aulas de transmissão dogmática de conceitos e teorias, pouco ou nenhum espaço foi oferecido para discussões que permitissem entender como a ciência e seus significados são construídos. A partir desta realidade, Fouras afirma a necessidade de se renovar o ensino de ciências e de religá-lo ao seu contexto humano. Página 16. Tradução nossa, e entende esta renovação como a combinação de alguns eixos, o econômico-político, o social e o humanista. A alfabetização científica e o currículo de ciências URD 1998, comenta sobre as modificações sofridas pelos currículos de ciências nos Estados Unidos da América ao longo do século XX. O autor lembra que na década de 1930 surgiram algumas manifestações a favor de um currículo que levasse em conta as dimensões socioculturais das ciências, ou seja, um currículo que considerasse o impacto do progresso promovido por esses conhecimentos e suas aplicações na vida, sociedade e cultura de cada pessoa. Outro momento marcante, como ressalta URD, são os anos pós-Segunda Guerra Mundial, quando o mundo todo e, consequentemente, as ciências sofreram mudanças. Alterações na prática científica representaram impactos para as dimensões social, econômica e política de diversos países, além de alterações no modo de vida das pessoas. Programas de ensino de ciências começaram a ser repensados e replanejados por todo o mundo e, muitos deles, visavam a formação de jovens cientistas. A este respeito, URD afirma que os currículos de ciências nas décadas de 1950 e 1960 enfatizavam o entendimento das estruturas clássicas das disciplinas científicas e seu modo de investigação. 1998, página 408, tradução nossa. Laux 2000, enfatiza esta preocupação nos anos 1950 e 1960, mais acentuada nos países desenvolvidos, de se formar estudantes com habilidades capazes de despertar-lhes o desejo de trabalharem na pesquisa científica. Qualifica, então, este período como a época de legitimação do conceito de AQ, embora lembre que, no mesmo período, o conceito ainda não era foco de atenção de pesquisadores em ensino e, portanto, estava longe de possuir uma definição minimamente clara. Laux mostra-nos que nas 2 décadas seguintes começam a se desenrolar diversas tentativas de interpretação do significado da AQ. Ele ainda ressalta que, preocupado com a competitividade econômica, o governo dos Estados Unidos da América, em especial, volta a se preocupar com os rumos do ensino das ciências e a que, paulatinamente, torna-se o objetivo nas escolas daquele país. Remetendo-se aos dias atuais, URD Opcite mostra que, nos anos 1990 a atenção começa a recair sobre os aspectos funcionais da relação ciência-tecnologia e como esta relação afeta nosso bem-estar, o desenvolvimento econômico e o progresso da sociedade.
Corroborando esta afirmação, é importante mencionar que, nesta época em que vivemos, repleta de inovações tecnológicas contribuindo para nosso bem-estar e saúde, e em que os conhecimentos científicos podem, mais do que nunca, tornarem-se bens de consumo, os estudos sobre a natureza e os seres vivos cada vez mais são realizados por grupos de pesquisa e são analisados por áreas de conhecimento distintas. Nesse sentido, Urd destaca que as pesquisas científicas têm hoje um caráter amplamente social, podendo mesmo envolver profissionais especialistas em diversas disciplinas. Assim sendo, as relações entre as ciências, as tecnologias e a sociedade tornaram-se mais fortes. Um outro trabalho relevante é o estudo realizado por Roger Bibby e George de Boer, em 1994, Research Goals for the Science Curriculum. Nesta pesquisa, os autores procuram responder ao que chamam de questões básicas para o currículo de ciências: que ciência deveria ser aprendida, e por que os estudantes deveriam aprender ciências. Como respostas a estas questões, Bibby e de Boer mostram preocupação em que as aulas de ciências ensinem os conceitos, leis e teorias científicas, os processos e métodos por meio dos quais esses conhecimentos são construídos, além de trabalharem com os alunos as aplicações das ciências, revelando as relações entre ciência, tecnologia e sociedade. É importante ressaltar também que os autores apontam para a necessidade de um currículo de ciências que seja voltado para a formação pessoal, e, seguindo o mesmo raciocínio que o proposto por Urd 1998, apoiam esta ideia na importância de que o currículo acompanhe as mudanças socio-históricas. Para tanto, Bibby e de Boer afirmam, o currículo de ciências deve ser relevante para a vida de todos os estudantes, e não só para aqueles que pretendem seguir carreiras científicas, e os métodos de instrução devem demonstrar cuidados para a diversidade de habilidades e interesses dos estudantes. 1994, página 376. Tradução nossa. Para reforçar esta ideia, os autores defendem a opinião de que o alfabetizado cientificamente não precisa saber tudo sobre as ciências, mesmo aos cientistas isso não é possível, mas que deve ter conhecimentos suficientes de vários campos delas e saber sobre como esses estudos se transformam em adventos para a sociedade. Nesse sentido, Bibby e de Boer recorrem às proposições do National Science Teacher Association (NSTA), para enfatizar o desenvolvimento pessoal como objetivo maior do currículo de ciências, ou seja, a AC. O foco deixa de estar somente sobre o ensino de conceitos e métodos das ciências, mas também recai sobre a natureza das ciências e suas implicações mútuas com a sociedade e ambiente. Pensando nos motivos socioeconômicos, culturais, cívicos e práticos das decisões a serem tomadas no dia a dia, Dias, Alonso e Mas 2003, mencionam a alfabetização científica como uma atividade que se desenvolve gradualmente ao longo da vida e, assim, a veem conectada às características sociais e culturais do indivíduo. Deste modo, os autores defendem a ideia de que seja impossível existir um modelo universal para a execução prática da AC em salas de aulas, visto que os objetivos mais específicos variam de acordo com o contexto sociocultural em que os estudantes estão imersos. De qualquer modo, Dias, Alonso e Mas consideram que a alfabetização científica é a finalidade mais importante do ensino de ciências. Estas razões se baseiam em benefícios práticos pessoais, práticos sociais, para a própria cultura e para a humanidade, os quais se obtêm por meio da combinação de duas escalas binárias, individual grupal e prática conceitual, dando lugar aos 4 domínios indicados. Página 3. Tradução nossa, ênfase no original, com a mesma preocupação de buscar relacionar a aprendizagem com o contexto social. Maria Pilar Jimenez Alexandre 2004, no artigo A Catástrofe del Prestige, Racionalidade Crítica versus Racionalidade Instrumental, concebe a alfabetização científica como essencial para a participação na prática social. A distinção que a autora tece entre os dois tipos de racionalidade propostos esboça-se na ideia de que
Comumente, a racionalidade instrumental está ligada ao caráter técnico da resolução de problemas práticos, enquanto que a racionalidade crítica busca tecer relações considerando distintos argumentos e evidências e preocupando-se com os desdobramentos sociais, ambientais, econômicos e/ou políticos das soluções alcançadas. Jiménez Alexandre Opsite propõe, então, que o ensino de ciências dê condições para que os alunos entrem em contato com os conhecimentos científicos, localizando-os socialmente com o propósito de criar condições para que esses estudantes participem das decisões referentes a problemas que os afligem. A autora clama, pois, por um currículo de ciências como um organismo mais do que uma justaposição de elementos. Página 315. Tradução nossa, rompendo com a ideia de disciplinas engessadas que não dialogam entre si, e almejando, com isso, a aprendizagem, como participação na prática social. Após a apresentação destas discussões, reforçamos aqui o pressuposto de que o ensino de ciências pode e deve partir de atividades problematizadoras, cujas temáticas sejam capazes de relacionar e conciliar diferentes áreas e esferas da vida de todos nós, ambicionando o olhar para as ciências e seus produtos como elementos presentes em nosso dia a dia e que, portanto, apresentam estreita relação com nossa vida. Vislumbrar as ciências sem esquecer das relações existentes entre seus conhecimentos, os adventos tecnológicos e seus efeitos para a sociedade e o meio ambiente é um objetivo que os currículos de ciências parecem almejar quando se tem em mente a que alfabetizado cientificamente, o que é? Quem é? Quais as habilidades? No artigo How Literacy in its Fundamental Sense is Central to Scientific Literacy, publicado em 2003, Stephen Norris e Linda Phillips exploram a ideia de alfabetização e mostram a importância de se saber ler e escrever para que haja alfabetização científica. Para esses autores, ler e escrever são habilidades fundamentais para a que, uma vez que todos os conhecimentos científicos existentes e aceitos pela comunidade científica precisam passar por avaliações e julgamentos que se dão, na grande maioria das vezes, por meio de publicação de artigos e teses. Norris e Phillips, no entanto, fazem questão de enfatizar que ter habilidades de leitura e escrita são condições necessárias, mas não suficientes para a que ler e escrever estão intrinsecamente ligados à natureza da ciência e ao fazer científico e, por extensão, ao aprender ciência. Retirando-os, lá se vão a ciência e o próprio ensino de ciências também, assim como remover a observação, as medidas e o experimento, destruiriam a ciência e o ensino dela. 2003, página 226. Tradução nossa. Desta maneira, os autores ressaltam a necessidade de leitura e escrita também nas aulas de ciências, evocando a ideia de que um texto escrito traz consigo muitos dos elementos do fazer científico. Para Norris e Phillips, sem textos, a construção de conhecimentos científicos não seria possível, uma vez que a ciência depende a. da gravação e apresentação e reapresentação de dados. B. da decodificação e preservação da ciência aceita para outros cientistas. C. da revisão de ideias por cientistas em qualquer lugar do mundo. D. da reexaminação crítica das ideias quando elas são publicadas. E. da futura conexão das ideias que foram desenvolvidas anteriormente. F. da comunicação das ideias científicas entre aqueles que nunca se encontraram e mesmo entre aqueles que não viveram na mesma época. G. da decodificação de posições variantes. E H. do enfoque da atenção combinada no conjunto das ideias fixadas para o propósito da interpretação, predição, explicação ou teste. Página 233. Tradução nossa. Norris e Phillips ainda chamam nossa atenção para o fato de que um texto escrito, para ser compreendido, é interpretado pelo leitor. Nesta interpretação, o leitor procura relacionar seus conhecimentos com aqueles que estão sendo apresentados ali. Isso permite ao leitor uma leitura mais completa do texto,
relacionando informações do texto com outras obtidas em outras situações ou leituras realizadas. De qualquer modo, é bom ressaltar, como os próprios autores afirmam, que mesmo havendo possibilidades para que o leitor interaja com o texto, qualquer leitura, incluindo a científica, deve ocorrer dentro dos limites de inteligibilidade do que se pretende divulgar com aquele texto. Assim, os conhecimentos que o leitor já possui sobre tópicos tratados no texto devem ser vistos como os rastros encontrados na leitura que levam à compreensão. Gerard Foureis 1994, em seu livro já aqui citado, também apresenta algumas das habilidades que considera necessárias para a classificação de uma pessoa como alfabetizada cientificamente. Ele cita os critérios propostos pela Associação de Professores de Ciências dos Estados Unidos NSTA, 7. Uma pessoa alfabetizada científica e tecnologicamente, utiliza os conceitos científicos, e é capaz de integrar valores, e sabe fazer por tomar decisões responsáveis no dia a dia. A explicitação desta habilidade versa sobre a educação dos cidadãos visando a tomada de decisões políticas e ou éticas sobre assuntos que envolvem as ciências e suas tecnologias. Segundo Foureis 1994, essa proposição considera como inaceitável ensinar as ciências de maneira exclusivamente teórica que as mostre sem vínculo com a possibilidade de realizações na vida cotidiana. Página 19. Tradução nossa. Compreende que a sociedade exerce controle sobre as ciências e as tecnologias, bem como as ciências e as tecnologias refletem a sociedade. É importante destacar, tendo em mente esta habilidade, que a sociedade, compreendendo e reconhecendo seu papel, deveria exercer verdadeiramente esta função no controle das decorrências que o uso das ciências e das tecnologias representam. A cada dia, relatos de pesquisa sobre o futuro do planeta surgem e, na maioria das vezes, suas conclusões são alarmantes quanto ao que há de ser. Documentos oficiais são escritos, mas condescendências são abertas em prol do dito progresso econômico e social. Compreende que a sociedade exerce controle sobre as ciências e as tecnologias por meio do viés das subvenções que a elas concede. Aqui, temos explicitada a ideia anteriormente comentada nesse capítulo a respeito dos fatores sociais, políticos e ou econômicos que cerceiam a atividade científica, e, portanto, Foureis reconhece, como uma habilidade do alfabetizado cientificamente saber que é direito da sociedade controlar racionalmente o uso dos conhecimentos científicos e tecnológicos, uma vez que é esta mesma sociedade quem fomenta a atividade dos cientistas. Reconhece também os limites da utilidade das ciências e das tecnologias para o progresso do bem-estar humano. Com esta proposição, Foureis apresenta a necessidade de que a ciência e seus empreendimentos sejam reconhecidos pelos benefícios que podem ofertar à sociedade. Por outro lado, ele nos lembra que, em certas situações, as ciências e suas tecnologias podem ser usadas como instrumentos para a opressão. Considerando esse panorama, Foureis defende a necessidade de um ensino que desenvolva o espírito crítico nos alunos com o objetivo de que sejam capazes de perceber os benefícios e malefícios provenientes das inovações científicas e tecnológicas e, na medida do possível, estabeleçam julgamentos quanto a estes. Conhece os principais conceitos, hipóteses e teorias científicas e é capaz de aplicá-los. Ainda que, como o próprio Foureis se propõe a discutir, possa haver imprecisão ao pensar em quais seriam os principais conceitos e teorias científicos. Esta proposição visa atender necessidades em dois sentidos, um instrumental e outro cultural. O primeiro deve possibilitar a pessoa a falar sobre ciências e suas ideias e o segundo, proporcionar conhecimentos que levem esta pessoa a perceber quais as implicações de uma teoria. Foureis ressalta então que o objetivo da alfabetização científica e tecnológica não é uma série de conhecimentos particulares, mas um conjunto global que nos permite reconhecermos-nos no universo. Página 23. Tradução nossa. Aprecia as ciências e as tecnologias, pela estimulação intelectual que elas suscitam.
Esta proposição pode se relacionar tanto com o sentido instrumental quanto com o cultural, que discutimos anteriormente. Reflete o prazer intelectual frente a um desafio científico. Seja este prazer advindo da investigação prática de um fenômeno, seja a discussão sobre o universo e seus entes. Compreende que a produção dos saberes científicos depende, ao mesmo tempo, de processos de pesquisas e de conceitos teóricos. Com esta proposição, deve-se trabalhar o caráter humano e social do fazer científico, seja na tomada de decisões, quanto a métodos de trabalho e investigação, seja na necessidade de levantar recursos e fontes de fomento para as pesquisas. De acordo com Foureis, a proposição sugere, então, que não serão alfabetizados aqueles e aquelas que não tiveram consciência das estruturas sociais necessárias ao desenvolvimento das tecnociências. 1994, página 24, tradução nossa. Segundo esta proposição, é necessário também que as pessoas tenham, ao menos, mínimos conhecimentos sobre epistemologia. Faz a distinção entre os resultados científicos e a opinião pessoal. Aqui, apresenta-se a polaridade existente entre as opiniões pessoais, logo, subjetivas, e as proposições objetivas próprias das ciências. É importante ainda lembrar que mesmo as proposições científicas não são imutáveis, pois advém da construção por uma comunidade específica, logo, imersa em um conjunto próprio de práticas, regras e valores. Reconhece a origem da ciência e compreende que o saber científico é provisório, e sujeito a mudanças a depender do acúmulo de resultados. Nesse ponto, Foureis ressalta a necessidade de se compreender que as ciências estão sujeitas a alterações dependendo das interações sócio. Proposição pode se referir à compreensão de como certas tecnologias desenvolvidas estão imbricadas com o desenvolvimento de uma época e ou sociedade. Quanto a esta segunda colocação, Foureis afirma que a alfabetização científica e tecnológica é mais do que a aprendizagem de receitas ou mesmo de comportamentos intelectuais face à ciência e à tecnologia. Ela implica uma visão crítica e humanista da forma como as tecnologias e mesmo as tecnologias intelectuais, que são as ciências, moldam nossa maneira de pensar, de nos organizar e de agir. 1994, página 26. Tradução nossa. Possua suficiente saber e experiência para apreciar o valor da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico. Há duas facetas ligadas a esta proposição. Uma delas refere-se ao conhecimento que se tem e ou se procura ter sobre as ciências como forma de apreciá-las, assim como a outras construções culturais da humanidade. A outra faceta faz referência à importância de que os cidadãos tenham conhecimentos sobre as ciências como requisito para que possam se posicionar politicamente quanto às questões que envolvam as ciências e as tecnologias. Extraia da formação científica uma visão de mundo mais rica e interessante. Não se destaca, com esta proposição, uma visão de mundo mais rica apenas pelo fato de se ver as ciências e suas teorias como construções humanas, mas também se destaca o apreço e prazer na compreensão dos fenômenos e elementos naturais que fazem parte de nosso dia a dia, bem como o reconhecimento da importância das ciências para e na história da humanidade. Segundo Foureis, para que as ciências enriqueçam uma visão de mundo, é preciso que elas sejam estudadas relacionadas aos projetos humanos que contribuíram para sua elaboração. 1994, página 27, tradução nossa. Conheça as fontes válidas de informação científica e tecnológica e recorra a elas quando diante de situações de tomada de decisões. Nesta proposição, Foureis destaca 3 objetivos. O primeiro refere-se ao conhecimento de fontes de informação. O segundo, ao saber fazer para selecionar as informações necessárias a cada situação. E o terceiro destaca o papel de se criar o hábito de realizar verdadeiras investigações como forma de colocar em prática os 2 objetivos anteriores. Por fim, Foureis propõe a necessidade de que também exista uma certa compreensão da maneira como as ciências e as tecnologias foram produzidas ao longo da história.
Vemos aqui serem reforçados alguns pontos implícitos nas proposições anteriores. Com esta remarca, Fouras enfatiza a necessidade de se conhecer as dimensões culturais, econômicas e sociais que acompanham o desenvolvimento das ciências e das tecnologias, pois, segundo ele, devemos duvidar de que seja alfabetizado científica e tecnologicamente aquela pessoa que não seja consciente da página da história da humanidade escrita por meio da produção das ciências e das tecnologias. 1994, página 29, tradução nossa. Frente a tantas proposições apontando as habilidades necessárias de se levar em conta para compreender alguém como alfabetizado cientificamente, enfrentamos, agora, o grande problema de pensar e planejar o ensino de ciências de modo que, gradativamente, cada uma destas habilidades vá se tornando uma habilidade dos estudantes. Sabemos que esta meta não é fácil de ser atingida e partimos do pressuposto de que a AC não pode ser considerada completa nos anos que encerram o ensino fundamental, considerando que está em constante transformação. Contudo, conforme nos mostram Lorenzetti e Delisoikov 2001, é certo que o trabalho com estas habilidades já pode e deve se iniciar nos anos iniciais do ensino fundamental. A alfabetização científica na escola básica tendo construído as bases sobre as quais nos apoiamos para compreender o que seja a alfabetização científica, o que deve ser considerado para classificar uma pessoa como alfabetizada cientificamente, e como a que pode ser considerada no currículo de ciências, passamos agora a nos preocupar com a que durante a escolarização básica e nas ações que podem ser desempenhadas, para que o ensino nestas etapas permita aos alunos começarem a trilhar o caminho rumo à alfabetização científica. Iniciando a discussão, fazemos referência ao artigo de Jailenk, publicado em 2006 e intitulado Investigar para o futuro de la educação científica, Nuevas formas de aprender, nuevas formas de viver. Aqui, Lenk afirma que as novas tecnologias de informação e comunicação permitem aos estudantes de hoje o contato com as ciências e os fenômenos do mundo natural de diversas formas possíveis. Dadas estas novas oportunidades de ensino, surge a necessidade de se repensar e reavaliar o ensino de ciências em voga nas escolas. A primeira questão que Lenk explora centra-se nos diferentes níveis de ensino e nas especificidades a serem consideradas em relação às cidades dos estudantes de cada um desses níveis. A este respeito, o autor afirma: com os estudantes mais jovens devemos trabalhar para criar um compromisso mais profundo com o fantástico dos fenômenos naturais. Com os estudantes maiores precisamos apresentar uma imagem mais honesta tanto dos usos prejudiciais como dos benefícios das ciências. Página 6. Tradução nossa. Lenk. Então põe em evidência o quão favorável pode se tornar o efeito inesperado, encantador e extraordinário que os fenômenos naturais, mesmo os mais simples e corriqueiros, apresentam quando nos colocamos a pensar sobre eles. É interessante notar que, desse modo, Lenk mostra preocupação em tornar o estudo das ciências mais prazeroso e adequado às habilidades e anseios de cada faixa etária. Assim, ele propõe objetivos diferentes para cada idade. Para as crianças pequenas, apreciar e valorizar o mundo natural, potencializados pela compreensão, mas sem abandonar o mistério, a curiosidade e o surpreendente. Para as crianças de idade intermediária, desenvolver uma curiosidade mais específica sobre como funcionam as tecnologias e o mundo natural, como desenvolver e criar objetos e como cuidar deles, e um conhecimento básico da saúde humana. Para o ensino médio, proporcionar a todos um caminho potencial para as carreiras científicas e de tecnologia, proporcionar informações sobre a visão científica do mundo, que é de utilidade comprovada para muitos cidadãos, comunicar alguns aspectos do papel da ciência e da tecnologia na vida social, ajudar a desenvolver habilidades de raciocínio lógico complexo e o uso de múltiplas representações. Página 6. Tradução nossa. O autor ainda ressalta que o ensino de ciências não deve almejar somente a formação de futuros cientistas,
mas deve possibilitar que todos os estudantes tomem decisões pessoais ou políticas inteligentes sobre questões médicas ou tecnológicas. 2006, página 11, tradução nossa. Quanto a isto, Lenk lembra que a maioria dos adultos escolarizados não possui estas habilidades, ou seja, ao terminarem seus estudos, os jovens não estão alfabetizados cientificamente. Sua ideia para começar a reverter este quadro é a elaboração de um currículo que privilegie os objetivos acima descritos e que, deste modo, possibilite aulas e atividades nas quais os alunos trabalhem ativamente resolvendo e ou discutindo problemas referentes às ciências e às suas tecnologias. Lenk ainda menciona não existir um caminho único a seguir para alcançar tais objetivos, apoiando-se na ideia de que os fenômenos educacionais são mais complexos e envolvem uma variedade muito maior de fatores do que os fenômenos do mundo natural. Temos que chegar a compreender como a ciência e a educação científica podem ajudar a nos ajudarmos. A educação científica ainda tem grande potencial para o bem, mas somente se tomamos o verdadeiro caminho da ciência, rejeitando como tem se feito, e explorando juntos novas formas de pensar, ensinar e aprender. Página 11, tradução nossa, ênfase no original. Um bom exemplo desse pensamento exposto por Lenk pode ser encontrado no artigo de Maria Pilar Giménez Alexandre 2004, já citado nesse trabalho, La Catástrofe del Prestige, Racionalidade Crítica versus Racionalidade Instrumental. A autora descreve uma experiência didática cujo tema central é a discussão de uma catástrofe ambiental real ocorrida em regiões próximas às escolas que são foco de seu trabalho. Os danos socioambientais que o derramamento de óleo no mar por um navio cargueiro veio a representar para a população local. Os debates extravasam a sala de aula e a proposta engloba os diversos professores e profissionais da escola, bem como atinge pais e responsáveis pelos alunos em uma discussão sobre formas de amainar os prejuízos que esta tragédia lhes trouxe e meios que permitam evitar um outro acidente tão grave quanto esse. O que se tem claro, portanto, nas ideias tanto de Giménez Alexandre quanto de Lenk é o planejamento e a proposição de um ensino de ciências capaz de fornecer subsídios para que os alunos reflitam sobre problemas que os afligem e busquem soluções e medidas cujas metas visem o futuro sustentável do planeta. Também preocupados com o ensino de ciências que promova a alfabetização científica, Daniel Gil Pérez e Amparo Vilches Penha 2001. No texto Una alfabetização científica para el siglo XXI, obstáculos e propostas de atuação, defendem um currículo que leve a imersão dos estudantes na cultura científica ao mesmo tempo em que inicia a preparação daqueles que, eventualmente, desejem seguir carreiras científicas e técnicas. Fazendo referência a documentos oficiais da Unesco e da organização norte-americana National Science Education Standards, Gil Pérez e Vilches Penha afirmam ser esperado que por meio da AC os cidadãos usem informações que possuem sobre ciências para tomar decisões e realizar opções. Que possam se envolver com discussões públicas sobre ciência e tecnologia. E que compreendam como se constroem os conhecimentos, com a mesma preocupação. Leonir Lorenzetti e Demetrio Delizoikov, no artigo Alfabetização Científica no Contexto das Séries Iniciais, publicado em 2001, propõem o ensino de ciências que não almeje tão somente a formação de futuros cientistas, mas capaz de fornecer subsídios para que os alunos sejam capazes de compreender e discutir os significados dos assuntos científicos e os apliquem em seu entendimento do mundo. A alfabetização científica no ensino de ciências naturais nas séries iniciais é aqui compreendida como o processo pelo qual a linguagem das ciências naturais adquire significados, constituindo-se um meio para o indivíduo ampliar seu universo de conhecimento, a sua cultura, como cidadão inserido na sociedade. Página 43. Os autores também dão atenção à discussão de que o ensino não deve se restringir à aprendizagem de vocabulário, informações e fatos vinculados à ciência,
e enfatizam a necessidade de serem trabalhadas entre os alunos habilidades referentes aos processos pelos quais se constrói conhecimento científico, além de frisarem a importância de um ensino capaz de fazer com que os alunos vislumbrem as relações existentes entre os conhecimentos sistematizados pela escola e os assuntos com os quais se defrontam no dia a dia. Pensando em formas de promover o início do processo de alfabetização científica nas aulas de ciências dos primeiros anos do ensino fundamental, Lorenzetti e Belizoikov listam alguns possíveis tipos de atividades como, por exemplo, a visita a museus e teatros, a leitura de revistas e suplementos de jornais, pequenas excursões e saídas a campo, o uso do computador e da internet como fontes de informações, além de aulas práticas com atividades experimentais. E, em relação a esse último, os autores comentam: o desenvolvimento dos conteúdos procedimentais será de fundamental importância durante a realização das aulas práticas. Observar atentamente o fenômeno em estudo, estabelecer hipóteses, testá-las via experimento, registrar os resultados, permite que os alunos ajam de forma ativa sobre o objeto de estudo, possibilitando uma melhor compreensão do experimento. Página 46. Ideias semelhantes a estas são discutidas por Carlos Emílio Rigosa Castro e Maria Pilar Jiménez Alexandre no artigo La Cultura Científica em la Resolución de Problemas em el Laboratorio, publicado em 2000, no qual os autores analisam aulas em que os alunos trabalharam com atividades abertas de física que prevêem o planejamento de experimentos para testar hipóteses construídas com o objetivo de resolver o problema a eles apresentado. Rigosa Castro e Jiménez Alexandre defendem a posição de que o levantamento de hipóteses, o teste destas, as discussões sobre os resultados obtidos e o registro das conclusões alcançadas são necessários no ensino de ciências como maneira de aproximar os alunos da prática científica. Argumentam, pois, a favor de um ensino que privilegie o desenvolvimento de habilidades em detrimento à apresentação de fatos e conceitos isolados. Conscientes e anuentes de todas estas ideias, julgamos que o ensino de ciências em todos os níveis escolares deva fazer uso de atividades e propostas instigantes. E com o uso do termo instigantes referimos-nos tanto à resolução de problemas e à exploração de fenômenos naturais, que, por si só, atingem a curiosidade e o interesse dos alunos devido à forma fantástica e ao caráter incrível que se possa mostrar, como também as discussões instigantes devido à sua própria temática. Por sua vez, estas discussões podem despertar o interesse dos alunos por fazerem parte de situações de seu dia a dia ou por indicarem que pensar sobre as ciências, suas tecnologias e as influências permitem-nos acreditar na possibilidade de um futuro sustentável. É necessário, pois, a nosso ver, desenvolver atividades que, em sala de aula, permitam as argumentações entre alunos e professor em diferentes momentos da investigação e do trabalho envolvido. Assim, as discussões devem propiciar que os alunos levantem hipóteses, construam argumentos para dar credibilidade a tais hipóteses, justifiquem suas afirmações e busquem reunir argumentos capazes de conferir consistência a uma explicação para o tema sobre o qual se investiga. Tão importante quanto estas discussões são os temas discutidos e os rumos que a discussão toma ao longo das colocações de alunos e professor. Em nossa opinião, tendo por objetivo iniciar a que desses estudantes, é preciso que o ensino não se centre somente na manipulação de materiais para a resolução de problemas associados a fenômenos naturais, mas que privilegie questionamentos e discussões, que tragam à pauta as múltiplas e mútuas influências entre o fenômeno em si, seu conhecimento pela comunidade científica, o uso que esta comunidade e a sociedade como um todo fazem do conhecimento, além das implicações que isso representa para a sociedade, o meio ambiente, o futuro de cada um de nós, de todos e do planeta. Algumas outras considerações importantes sobre a alfabetização científica no livro Ensino de Ciências e Cidadania.
publicado em 2004, Miriam Krasielczyk e Marta Marandino propõem atividades cujos objetivos centrais são ampliar a compreensão do papel que as ciências e seus conhecimentos representam para a nossa sociedade. Para tanto, suas propostas têm enfoque interdisciplinar, pois as autoras acreditam na necessidade do envolvimento de diferentes campos de conhecimento, além de diversas parcerias, escola, comunidade e famílias, quando se almeja que, em uma apresentação que engloba o alcance e a importância dos conhecimentos científicos e tecnológicos em nossa sociedade, Krasielczyk e Marandino apontam a necessidade de que os cidadãos sejam capazes de discernirem assuntos sobre ciências e emitirem julgamentos concernentes a tais saberes e suas implicações. Para as autoras, é importante que, ao se pensar a alfabetização científica, tenhamos em mente a ciência como parte de nossa cultura e, portanto, envolvendo discussões tanto sobre como seus conhecimentos foram sendo construídos ao longo dos anos, quanto debates acerca de avanços e prejuízos que suas tecnologias possam ter nos trazido. Nesse mesmo sentido, Carlos Alberto Souza, Fábio da Purificação de Bastos e José André Pérez Angotiti, no artigo Cultura Científico-Tecnológica na Educação Básica, de 2007, discutem o distanciamento que julgam existir entre os conhecimentos referentes às ciências e suas tecnologias e a cultura da população em geral. Para eles, a existência e o uso de aparatos tecnológicos pelas pessoas em geral não implica necessariamente que tais equipamentos façam parte de sua cultura. Os autores então apontam a necessidade de mudanças nos currículos escolares de ciências com o objetivo de levar os alunos a perceberem a ciência como parte integrante de sua cultura. Outro trabalho que menciona esta preocupação é a tese de João Zanetti, 1989, Física também é cultura, cujo argumento central é a proposição de uma reflexão sobre as possibilidades de se trabalhar esta disciplina em sala de aula considerando-a como mais um empreendimento humano. No trabalho Alfabetização Científico-Tecnológica para quê? De 2001, Décio Auler e Demétrio Delizoikov discutem a formação de professores de ciências com o objetivo de mencionar a proposta de que temáticas CTS Ciência, Tecnologia, Sociedade sejam incorporadas ao currículo. Os autores mostram alguns resultados apontando a existência de 3 daqueles que chamam de mitos dos professores na compreensão das interações CETS, a crença na superioridade do modelo de decisões tecnocráticas, a perspectiva salvacionista da CT e o determinismo tecnológico, e sugerem que a existência de mitos como esses pode ser uma das possíveis causas determinantes da postura passiva de certos professores, acarretando a escolha recorrente pelo ensino estritamente relacionado aos conceitos científicos. Os autores ressaltam a necessidade de construção de uma compreensão mais consistente sobre a produção e apropriação do conhecimento científico e tecnológico. 2001, página 12, indicam-nos a importância de um currículo de ciências pautado não somente na apresentação de conceitos científicos, informações e divulgação de aspectos científico-tecnológicos, mas um ensino planejado na problematização que envolva esses aspectos e na compreensão das interações CETS. Nossas últimas considerações após esta revisão, julgamos necessário tecer alguns comentários finais no que diz respeito ao tema alfabetização científica aqui discutido. Primeiramente, é preciso destacar a pluralidade semântica que subjaz às pesquisas e às ideias dos pesquisadores em relação à nomenclatura atribuída ao objetivo de preparar os alunos para a vida em sociedade, levando em conta sua atuação cidadã, crítica e responsável. Percebemos que, tanto em âmbito internacional, com os trabalhos sobre científica e literatura, alfabetização científica, alfabetization scientifique, como em âmbito nacional, com pesquisas sobre o letramento científico, alfabetização científica e enculturação científica, em concordância no que diz respeito às finalidades almejadas hoje em dia com a educação científica. Percebemos ainda uma preocupação crescente, ao longo dos anos, em colocar a alfabetização científica como objetivo central do ensino de ciências em toda a formação básica.
Preocupação está aqui, em nossa visão, encontra base, respaldo e consistência na percepção da necessidade emergente de formar alunos para atuação na sociedade atual, largamente cercada por artefatos da sociedade científica e tecnológica. Por meio da revisão realizada sobre a alfabetização científica, podemos perceber que diferentes autores listam diversas habilidades classificadas como necessárias de serem encontradas entre os alfabetizados cientificamente. Esse foi nosso ponto de partida para entender de que modo o ensino deve se estruturar se temos por objetivo o início do processo de alfabetização científica entre os alunos do ensino fundamental. É interessante notar também que, embora haja listas diferentes sobre tais habilidades, os pontos discutidos nos trabalhos desta revisão, em seu âmago, explicitam informações como os que nos permitem afirmar a existência de convergências entre as diversas classificações. Em nossa opinião, podemos agrupar estas confluenciais em 3 blocos que englobam todas as habilidades listadas pelos diversos autores anteriormente estudados. Demos o nome de eixos estruturantes da alfabetização científica para esses grupos pois, em nosso entendimento, esses 3 eixos são capazes de fornecer bases suficientes e necessárias de serem consideradas no momento da elaboração e planejamento de aulas e propostas de aulas que visando a alfabetização científica. O primeiro desses 3 eixos estruturantes refere-se à compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais e concerne na possibilidade de trabalhar com os alunos a construção de conhecimentos científicos necessários para que seja possível a eles aplicá-los em situações diversas e de modo apropriado em seu dia a dia. Sua importância reside ainda na necessidade exigida em nossa sociedade de se compreender conceitos-chave como forma de poder entender até mesmo pequenas informações e situações do dia a dia. O segundo eixo preocupa-se com a compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática. Reporta-se, pois, a ideia de ciência como um corpo de conhecimentos em constantes transformações por meio de processo de aquisição e análise de dados, síntese e decodificação de resultados que originam os saberes. Com vista para a sala de aula, nos anos iniciais do ensino fundamental, esse eixo fornece-nos subsídios para que o caráter humano e social inerentes às investigações científicas sejam colocados em pauta. Além disso, deve trazer contribuições para o comportamento assumido por alunos e professor sempre que defrontados com informações e conjunto de novas circunstâncias que exigem reflexões e análises considerando-se o contexto antes de tomar uma decisão. O terceiro eixo estruturante da AQ compreende o entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Trata-se da identificação do entrelaçamento entre estas esferas e, portanto, da consideração de que a solução imediata para um problema em uma destas áreas pode representar, mais tarde, o aparecimento de um outro problema associado. Assim, este eixo denota a necessidade de se compreender as aplicações dos saberes construídos pelas ciências considerando as ações que podem ser desencadeadas pela utilização dos mesmos. O trabalho com este eixo deve ser garantido na escola quando se tem em mente o desejo de um futuro sustentável para a sociedade e o planeta. Em nossa concepção, as propostas didáticas que surgirem respeitando esses 3 eixos devem ser capazes de promover o início da alfabetização científica, pois terão criado oportunidades para trabalhar problemas envolvendo a sociedade e o ambiente, discutindo, concomitantemente, os fenômenos do mundo natural associados, a construção do entendimento sobre esses fenômenos e os empreendimentos gerados a partir de tal conhecimento.